Capítulo 11. Sua caridade. Perto do fim do ano, e pelo que eu me lembre nunca depois da festa da Epifania, o Santo Padre gostava de rever suas contas particulares, que me apresentava com mostras de evidente contentamento. Apresentemos o balanço ao secretário de Estado para o seu controle, costumava dizer com um sorriso de satisfação. Mantinha um caderno grosso, no qual, na frente e no verso das folhas, anotava dia a dia qualquer quantia que recebesse, grande ou pequena, e todas as despesas que fazia. Somente as esmolas para as missas, que lhes chegava de todas as partes do mundo, eram registradas à parte, num outro caderno mantido com cuidado especial. Não quero ir para o purgatório por descuidar as questões das missas, costumava dizer. Todos os demais lançamentos eram anotados no primeiro caderno de que falei. No final do ano, subtraía escrupulosamente do total de donativos os fundos que deviam ser aplicados para fins específicos. Nada o faria modificar a distribuição de donativos com caráter específico. Censurava severamente o costume muito frequente entre os administradores de empregar quantias recebidas para um determinado fim no atendimento a outras necessidades urgentes, com a intenção de mais tarde repor as quantias nos devidos lugares, sem prejuízo dos interessados. Recordo que depois do horrível terremoto de Messina e Rédio Calábria, chegaram às mãos do Santo Padre grandes somas de esmolas para a reconstrução de igrejas e escolas e para aliviar as infelizes vítimas da tremenda catástrofe. Não poucas pessoas piedosas instaram Pio X a que destinasse parte dos fundos de Messina para outras obras pias relacionadas com a região, mas o Papa invariavelmente recusou. Nem um centavo, dizia, do que os fiéis me entregaram para as vítimas dos terremotos será aplicado em outra coisa, por mais digna de interesse que seja. Confiaram em mim e eu sou responsável diante deles. Esses fundos, que atingiram a elevadíssima cifra de 6 milhões de francos, foram administrados e distribuídos pessoalmente por ele. O Balanço Geral de Prestação de Contas, publicado na imprensa, foi obra pessoal sua. O Papa surpreendeu o chefe da contabilidade do Vaticano pela rapidez e exatidão com que reviu listas intermináveis de cifras e efetuou os cálculos necessários para separar as distintas somas destinadas a finalidades diversas. Ao concluir o relatório econômico, recordo que pronunciou as seguintes palavras: talvez este seja o último balanço que façamos, abarcando tantos milhões, generosamente doados pelo mundo inteiro para alívio das províncias flageladas. Infelizmente, não se enganava. Pio X nunca se detinha a considerar o montante das esmolas que incessantemente dava. Seu impulso era o de dar sempre tudo quanto possuísse. Mas, para si mesmo, agia de modo totalmente oposto, exigindo a mais estrita economia. Quando foi elevado ao pontificado, um joalheiro se apresentou e o presenteou com uma valiosa cruz peitoral, com a respectiva corrente, na esperança de que sua santidade a adquirisse. O Santo Padre a usou durante alguns dias, simplesmente pelo fato de a ter visto entre os novos ornamentos e vestimentas que supunha ter que adotar dali por diante, e na ideia de que a magnífica cruz e a corrente pertenciam ao tesouro papal. 3 semanas mais tarde, foi-lhe apresentada a cobrança de uma fatura de valor de mais de 3.000 francos. Ah, não! Exclamou imediatamente Pio X. Não julgueis que estou disposto a gastar todo esse dinheiro numa cruz para mim. Agradecei a este homem e devolvei-lhe logo a cruz. Certamente haverá cruzes peitorais de sobra que pertenciam ao Papa anterior, e de qualquer forma me servirá muito bem a cruz que eu já trouxe de Veneza. Dizendo isso, tirou a cruz que levava posta para que fosse devolvida ao joalheiro. Quando se tratava de coisas que diziam respeito à sua conveniência pessoal, inclusive quando sua saúde se achava interessada,
encontrávamos sempre grande dificuldade para que nos autorizasse a fazer algum gasto. Seu médico, Dr. Mark A. Fava, insistia muito na necessidade de que saísse com frequência para respirar ar puro e nunca cessava de lamentar que no palácio não houvesse outro acesso para os jardins do Vaticano, senão através das intermináveis e frias galerias que rodeavam o belvedere e a biblioteca. Era por elas que o Santo Padre se via obrigado a passar, tanto ao sair como ao entrar, geralmente em meio ao pó inevitável levantado pela multidão de curiosos que se apinhavam para vê-lo. A necessidade de um passadiço especial para os jardins havia sempre sido sentida por Leão XIII, ainda que para este o inconveniente fosse menor, já que costumava ser carregado numa cadeira apropriada. Mas Pio X nunca aceitou ser transportado dessa forma, entre outros motivos porque o movimento lhe produzia um pouco de enjoo. Após detida reflexão e laborioso estudo, nosso arquiteto resolveu afinar o problema, apresentando o projeto de abrir um túnel que ligasse o Cortile del Belvedere aos jardins. Deste modo, o Papa poderia dirigir-se facilmente até estes. Nenhum de meus argumentos, entretanto, conseguiu persuadir Sua Santidade a autorizar esse gasto, que, no seu modo de entender, redundaria unicamente em sua comodidade pessoal. Obtive, afinal, seu consentimento, assegurando que o túnel seria construído com fundos que eu mesmo me comprometi a reunir, solicitando-os de pessoas amigas, as quais sabia positivamente que contribuiriam com gosto e até com orgulho para essa melhoria no Vaticano, em especial se lhes fizesse ver o serviço que com isso prestavam a Pio X e a seus sucessores. E assim se fez. Capítulo 12. O novo Código de Direito Canônico. A reforma da Cúria Romana, a fundação do Instituto Bíblico, a construção de seminários centrais e a promulgação de leis para a disciplina do clero, as novas diretrizes quanto à primeira comunhão e à comunhão frequente, o restabelecimento da música sacra, a vigorosa resistência frente aos fatais erros da heresia modernista, a valorosa defesa da liberdade da Igreja na França, na Alemanha, em Portugal, na Rússia e em outros países. Tudo isso, sem falar de outros atos de governo, já justifica com certeza que Pio X tenha sido destacado como um grande pontífice e um excepcional condutor de homens. Posso testemunhar que todo esse enorme trabalho foi devido principalmente e muitas vezes exclusivamente à sua própria iniciativa. A história haverá de proclamá-lo como muito mais do que um papa, cuja bondade ninguém seria capaz de discutir. Os limites que me impus ao traçar estas breves memórias não permitem que eu entre a fundo na análise de todas essas importantes questões, mas uma delas merece, por sua importância, especial atenção neste curto relato: a compilação do novo Código de Direito Canônico. Poucos dias depois de eleito, já declarava o firme propósito de acometer este empreendimento que tanto desejou ver concluído. Não era de estranhar, ele era antes de tudo sacerdote e pastor, e por temperamento gostava de medidas práticas e eficientes. Até então, tinha visto mais de uma vez dificultada sua administração pela profusão emaranhada de uma legislação confusa, de decretos que admitiam diversas interpretações, de normas que tinham ficado desatualizadas ou que já não eram adequadas para as novas circunstâncias. Uma codificação do direito canônico era da maior urgência, para que, assegurados firmemente os princípios imutáveis, pudesse ser revigorada a disciplina eclesiástica no que ela tinha de mutável e adaptável às circunstâncias. Nutriu a esperança de ver introduzida essa reforma ainda mais em seus dias. Nas várias fases dos trabalhos preparatórios, ouvia-o exclamar: temos que nos apressar, pois estou ficando velho e queria ver o fim deste trabalho.
A providência dispôs as coisas de outro modo. Ao cabo de 11 anos de trabalho ininterrupto, que vigiou e dirigiu em todos os pormenores, deixou praticamente concluída a tarefa que seu sucessor na cátedra de São Pedro coroaria. Bento XV lhe rendeu merecida e eloquente homenagem ao promulgar o novo Código. Na solene alocução ao Sacro Colégio de Cardeais, no consistório celebrado a 4 de dezembro de 1916, depois de expor as razões que haviam tornado imperiosa a revisão do direito canônico e as numerosas vantagens que adviriam da publicação do novo Código, prosseguiu dizendo: a divina providência desejou que a glória de oferecer esse imenso serviço à Igreja recaísse sobre Pio X, nosso predecessor de santa memória. Todos vós sabeis, veneráveis irmãos, com que interesse ele acometeu este empreendimento verdadeiramente gigantesco, já nos princípios de seu pontificado, e com zelo e perseverança o prosseguiu durante todo o tempo em que teve em mãos o governo da Igreja. Ainda que não tenha podido completar a tarefa, somente ele deve ser por nós considerado como verdadeiro autor do Código, e por tal razão seu nome passará para a posteridade, ao lado dos pontífices de maior fama nos anais do direito canônico, Inocêncio III, Honório III e Gregório IV. Quanto a nós, basta-nos a ter podido promulgar a obra que Pio X realizou. Como exemplo da minuciosidade com que Pio X iniciou os trabalhos do novo Código, orientando as investigações preliminares, prefiro transcrever aqui uma nota autógrafa sua que tenho diante dos olhos e que me foi entregue por ele próprio, a 2 de março de 1904. Nela, o Santo Padre havia escrito o seguinte: convém, na primeira reunião, deliberar sobre os seguintes pontos. Primeiro, além de Monsenhor Gasparri, e por escolha sua, será preciso nomear 2 vice-secretários que possam ajudá-lo na elaboração das atas das sessões, substituindo-o quando ele não possa assistir a elas. Segundo, nomear os consultores de Roma. Terceiro, selecionar 1 ou 2 cardeais para presidir as comissões dos consultores. Quarto, solicitar dos bispos que deleguem um conselheiro dentre os canonistas das respectivas dioceses, o qual deverá vir a Roma ou expor por escrito suas opiniões. Exponham os pontos de direito nos quais julguem conveniente introduzir modificações e declarem suas próprias opiniões. Fixar o número de reuniões mensais das comissões de cardeais e dos consultores. Chegar a um acordo sobre se os consultores deverão estudar conjuntamente os títulos do Código ou se será preferível distribuir entre eles os diversos temas a serem estudados. Urgir o mais rápido início dos trabalhos, sem os deixar para mais tarde, já que dum Rome consulatur sangunto expugnatur. Enquanto em Roma se discute, Sagunto é conquistada. E não conviria que, estando nós em Roma, nos regêssemos pelas calendas gregas. Nota do tradutor. O Papa reproduz nesse tópico, espirituosamente, um célebre dito latino, alusivo às discussões estéreis travadas no Senado romano sobre o que devia ser feito para socorrer Sagunto, praça forte espanhola sitiada por Aníbal em 219 a.C. Os debates ainda não tinham acabado e os cartagineses já haviam conquistado Sagunto e em breve estariam chegando quase às portas de Roma. No mesmo sentido, e com não menos espírito, São Pio X lembra outra expressão antiga, deixar para as calendas gregas. Em português moderno se poderia traduzir livremente por deixar para o dia de São Nunca. Era natural que no decurso dos trabalhos aparecessem com frequência opiniões divergentes, ficando difícil decidir pela conveniência de se introduzir ou não determinada reforma sobre algum ponto de legislação. Contrapunham-se argumentos de peso a favor ou contra certas proposições. Os pontos de vista e os anseios dos bispos das diferentes partes do mundo nem sempre conservavam entre si a desejada harmonia,
e os consultores romanos expunham os raciocínios deles com vigor suficiente para que as opiniões de ambos os lados merecessem séria ponderação. Pio X, que sempre revelava notável senso prático, decidiu promulgar, a título experimental, um decreto orientado para as normas que pareciam apoiadas pelos argumentos de mais peso. Mais tarde, elas poderiam ser ou não incorporadas à legislação definitiva. Ficava assim aberta para os redatores a possibilidade de corrigir e até mesmo de retirar algumas propostas de caráter especial, quando chegasse o momento de redigir o texto definitivo do novo código. Incapazes de compreender a sabedoria desse procedimento, alguns comentadores superficiais foram levados a crer, sem qualquer fundamento, que Pio X ou seu sucessor se tinham retratado em decisões importantes. Mas, como expliquei, não foi assim que se passaram os fatos. Por outro lado, é provável que Pio X tivesse pessoalmente preferido redigir de outro modo, algum artigo do Código, mas era muito raro ele impor sua própria preferência em questões que constituíam matéria opinável e que não implicavam sacrifício de algum princípio essencial. Capítulo 13. Sua humildade. Ubi humilitas ibi maiestas. Onde há humildade, ali está a majestade. A veracidade desse axioma de Santo Agostinho, creio que em poucas pessoas se manifestou de modo tão perfeito como em Pio X. Verdadeira, profunda, natural, assim era a humildade do Santo Padre. Chamava-me especial a atenção que se tinha convertido em uma faceta tão característica de seu temperamento que acabava por ser nele como que uma segunda natureza. Não havia em sua humildade nada dessa atitude superficial, tímida e insincera que só revela a fraqueza de alma e que por vezes pode ser simplesmente reflexo do disfarçado desejo de ser admirado ou do medo sutil de ser criticado. Pio X amava por demais a verdade e era por demais sincero em todas as coisas para afetar uma aparência exterior de virtude que não fosse real. Nenhum esforço lhe custava ser humilde, porque não se tinha a si mesmo em alta conta. A arraigada convicção de que todos os nossos dons vêm de Deus lhe tornava muito mais fácil admirar os dotes que descobria em outras pessoas do que reconhecer os que ele próprio possuía. A adulação e a lisonja, tanto em público como em privado, lhe repugnavam imensamente, e se alguma pessoa ousava dirigir-se a ele dessa forma, procurava, com uma resposta seca ou uma réplica humorística, dissimular o descontentamento. Mas confesso não entender como alguém podia se atrever a adulá-lo. Tal era o respeito que inspiravam a sinceridade e a dignidade de seu caráter, que até mesmo uma palavra de sincera e espontânea admiração parecia fora de lugar em sua presença, e se apagava nos lábios antes de ser pronunciada. Como na fornalha se prova a prata e no crisol o ouro, assim se prova o homem pela boca de quem o louva. Provérbios 27, 21. Eu ficava com a impressão de que em sua vida privada lhe custava um verdadeiro esforço convencer-se de que ele era o sumo pontífice e que se encontrava investido de todas as prerrogativas de tão elevado posto. Habitualmente, parecia considerar-se a si próprio como um humilde sacerdote ou como um dos muitos bispos da Igreja, sem nada de especial. No entanto, quando se tratava de exercer sua suprema autoridade, era insuperável na dignidade do porte e no vigor do senhorio. Para fazer uma comparação, eu diria que abstraía às vezes de sua eminente dignidade e a assumia de novo quando preciso, com a mesma facilidade com que colocava ou retirava a tiara e os ornamentos utilizados, quando presidia, sempre majestosamente, as cerimônias solenes da Capela Sistina ou da Basílica de São Pedro. Como exemplo do que procuro exprimir,
recordo um incidente que me chamou particularmente a atenção em 2 ocasiões diferentes. Eu me encontrava apresentando ao Santo Padre a petição urgente de um bispo, solicitando que lhe fosse concedida uma faculdade especial em circunstâncias que tornavam indispensável a intervenção direta de Sua Santidade. Depois de ouvir atentamente minha exposição, leu por si mesmo o documento com atenção e, sem levantar os olhos, me perguntou: essa é uma faculdade que só o Papa pode conceder? Sim, Santo Padre, repliquei, e é por isso que me permiti molestar-vos. Após o que, com um ar grave e sério, como que falando consigo mesmo, acrescentou: sim, sim, não há remédio, atuemos como o Papa. E tomando a pena, escreveu a dispensa na forma adequada. Depois estendeu-a para mim e passou a falar de outros assuntos. A mesma humildade lhe revelava por vezes em alguma palavra que lhe afluía aos lábios quando não podia evitar manifestações profundas de respeito. Monsenhor Rumeal, bispo de Argens, me descreveu recentemente a indelével impressão que lhe causou a primeira audiência com Sua Santidade. Eu estava ajoelhado aos pés de Pio X, mas era evidente que minha atitude perturbava o Santo Padre, e fazendo-me sinais para que me levantasse, me disse: de joelhos não, Monsenhor, eu sou o último dos sacerdotes de Cristo. E quando eu o inquiria, perguntando sua opinião em assuntos de importância, observei que, antes de me responder, sempre dirigia o olhar para o crucifixo que tinha sobre a mesa, como que buscando ali conselho. Ubi humilitas ibi maiestas. Por mais singelos que fossem seus hábitos, por mais paternal e familiar que ele se mostrasse no contato diário, no entanto, a dignidade de seu porte, a tranquila e modesta nobreza de sua pessoa, nunca deixavam de impressionar os que acudiam às recepções oficiais ou que tinham o privilégio de vê-lo oficiar nas grandes solenidades. Quantas pessoas conheci eu na vida que se jactavam de uma alta linhagem, mas que teriam podido aprender muito de Pio X em matéria de distinção. Seus sentimentos interiores estavam em plena consonância com essa distinção exterior. Em Pio X, a delicadeza de sentimentos, que não raras vezes é mais efeito da virtude do que herdada acidentalmente de antepassados ilustres, era patente a cada instante. Já aludia a sua requintada cortesia para com todos. Posso acrescentar que uma das coisas que mais provocavam sua indignação era que subordinados fossem repreendidos por atos que não haviam cometido ou fossem censurados por falta de que não eram pessoalmente responsáveis. Basta mencionar a tal propósito minha própria experiência. É inevitável que o cardeal secretário de Estado enfrente críticas procedentes de todos os setores, tanto na ordem oficial como na privada. Ele tem que estar preparado para que lhe atribuam faltas devidas a outros. Tem forçosamente que assumir a responsabilidade de atos que nem sempre são seus, ou que não estava a seu alcance evitar. Isso acontece diariamente. Mas a repetição desses fatos contrariava profundamente a Pio X e muitas vezes dava ocasião a seu indignado protesto. Não posso tolerar essa injustiça, costumava exclamar. Por que não criticam a mim? Se alguém tem culpa, sou eu. Por que censuram sempre a vós por tudo? E o que sentia em relação a mim, sentia também com os restantes dos servidores, sem excluir-os de condições mais modestas. Nunca deixou de protegê-los. Era muito difícil convencê-lo de que devíamos enfrentar os ataques de que o Santo Padre fosse alvo, colocando-nos entre ele e os detratores, ainda em casos em que não éramos diretamente responsáveis. Isso violentava seu modo de ser e o contrariava, pois lhe parecia indigno e pouco leal. Mas quando desaprovava os atos de seus subordinados, ainda que sofrendo as consequências deles, tratava de excusar ou desculpar os faltosos. Pio X procurava sempre que possível
não chamara atenção para sua inteligência admirável e ocultava sistematicamente seus numerosos êxitos pessoais. Só entre pessoas íntimas suspendia essa norma de conduta. Ficava contente quando via atribuídos somente a outras pessoas êxitos para os quais tinha contribuído. Quando acontecia de serem exaltados em sua presença tais méritos, sem ser lembrada a participação que tivera neles, ouvia tudo invariavelmente de modo prazenteiro. Só depois, na intimidade, comentava comigo, sorrindo. Creio que também tivemos uma partezinha nisso. Em cartas dirigidas a mim e nas enviadas a outras pessoas, solicitando opinião sobre algum projeto ou sobre o texto de algum documento preparado por ele, sempre dizia expressamente que devíamos modificar, suprimir ou acrescentar o que achássemos conveniente. Se não estivéssemos de acordo com suas ideias, pedia que manifestássemos nossas observações e críticas sem o menor constrangimento. Se alguma dessas críticas lhe parecia convincente, eu o ouvia dizer invariavelmente essas palavras: bem, meu trabalho não serviu para nada. Sem dúvida existem melhores cabeças do que a minha, ou melhor, que sabem mais. Muitas vezes ocorria que sua primitiva ideia voltava a figurar como a única razoável e era adotada definitivamente. Nessas ocasiões, evitava fazer qualquer alusão ao erro alheio e protegia o responsável por ele contra censuras ou críticas. Nada era capaz de levar Pio X a exaltar a própria família, e jamais sonhou elevar o nível social dos seus parentes, devido à altíssima posição que ele próprio alcançara. Quando eu morrer, dizia, minhas irmãs voltarão às suas costuras, só se beneficiarão com o meu seguro de vida. Devo fazer constar que nunca alguns de seus numerosos parentes demonstrou a menor contrariedade com relação a essa atitude de Pio X. Todos eles, a começar por seu irmão, a consideravam como a coisa mais natural do mundo. Todos nós conhecíamos a afeição que tinha por seu sobrinho, padre João Batista Parolin, sacerdote, cujas elevadas qualidades lhe tinha assegurado a estima de todos os que o rodeavam. Muitas pessoas esperavam, logicamente, que o Santo Padre lhe desse algum posto no Vaticano, para gozar dessa forma de sua colaboração e companhia. Não há dúvida de que a presença do sobrinho em sua vida íntima lhe teria proporcionado um descanso da tediosa formalidade dos deveres oficiais. Mas todos os nossos repetidos esforços para persuadi-lo a se proporcionar a si próprio esse prazer tão legítimo, no qual não havia motivo possível para a menor crítica, estavam condenados ao fracasso. A resposta era sempre a mesma. O padre João Batista é um bom sacerdote, mas é jovem e deve trabalhar no seu ministério. Tem uma paróquia e está lá melhor do que num palácio. Em 1913, o padre Parolin, depois de 10 anos de incessante trabalho na paróquia rural de Pocigano, foi indicado por seu bispo, Monsenhor Longuin, para cônego e pároco da Catedral de Treviso, encontrando-a em estado deplorável, necessitada de urgentes reformas. Pio X acudiu em seu socorro e restaurou o templo, aplicando nisso 25.000 libras. Ao entregar a quantia ao sobrinho, lhe disse de modo expressivo: aqui tens o meu presente pela tua nomeação, nada mais esperes de mim. Foi seu sucessor Bento XV que, por sugestão minha, nomeou, no mesmo dia de sua eleição, Monsenhor Parolin, cônego da Basílica de São Pedro. Enquanto seu tio foi papa, Monsenhor Parolin só ia a Roma 2 ou 3 vezes por ano, ali permanecendo uns 10 dias. Certa ocasião, enquanto conversava com sua santidade durante as horas de mais calor, numa tarde de verão, o Santo Padre foi acometido por forte sede. Monsenhor Parolin se levantou imediatamente para chamar um servidor que trouxesse um copo de água, mas o Santo Padre o impediu, pois, conforme explicou, tinha saído o ajudante de câmara privado e talvez se sentisse magoado se ao regressar soubesse que outro tinha precisado cumprir seu encargo, e assim se julgasse descuidado de seu dever. Foi sem o copo d'água e suportou a sede até a hora do jantar.
o mesmo espírito de desprendimento e insistindo sempre no princípio de separar claramente sua própria pessoa, que tinha em pouca conta, dos privilégios indissociáveis de seu elevado posto, o induziu a não permitir que suas irmãs residissem no Vaticano, apesar de viverem neste muitas pessoas menos merecedoras de tal privilégio. Proporcionou a elas uma habitação pequena na praça vizinha e recebia a visita delas 1 ou 2 vezes por semana, geralmente nas quartas-feiras e nos domingos. Ainda que não fizesse alusão ao assunto, estou certo de que essa norma de conduta que se impôs lhe custava grande sacrifício, pois as irmãs, que o queriam muito, eram verdadeiramente dignas do afeto que por ele sua vez lhe tributava. Quando Rosa, a mais velha, a qual era particularmente unido, caiu enferma e morreu, sentiu no mais fundo do coração a impossibilidade de ir assisti-la. Essa mesma atitude, em relação a si próprio e a tudo o que diretamente lhe concernia, se manifestou também no seu testamento, no qual somente exprimiu o desejo de que se outorgasse uma pensão muito modesta às suas 3 irmãs, que viviam em Roma. Isso é muito digno de nota, porque contrasta grandemente com a generosa magnanimidade que sempre demonstrava ao ajudar os necessitados. As últimas vontades de Pio X em relação à família, expressas em testamento, são as seguintes: tendo nascido e vivido pobre, e estando certo de também morrer muito pobre, sinto não poder recompensar à altura as muitas pessoas que me favoreceram especialmente, em Mantua, Veneza e Roma. Por isso, não podendo lhes demonstrar minha gratidão de outra forma, peço ao Senhor que as recompense com suas melhores bênçãos. Tendo o dever de velar por minhas irmãs, Rosa, Maria e Ana, que viveram sempre comigo e me serviram sem receber em troca a menor recompensa, recomendo-as à generosidade da Santa Igreja, para que lhes seja outorgada a pensão mensal de 300 liras, enquanto viva uma delas. Sendo também pobres os meus demais parentes próximos, encareço a Santa Sé, seja concedida a pensão de 1000 liras anuais a meu irmão Ângelo Sarto e às minhas outras irmãs, Teresa, Antônia e Lúcia. O prêmio de 10.000 liras, que deverá ser pago pela Companhia de Seguros de Vida, quando de minha morte, deverá ser distribuído em partes iguais entre meu irmão e minhas irmãs. 12 de junho de 1911.